Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Meus amados irmãos, estamos aí inseridos no contexto aí do capítulo 4 e 5 do Evangelho de São João, onde Jesus está debatendo com os judeus. Principalmente porque Jesus tinha curado aquele homem na piscina de Betesda, que foi o evangelho de ontem. E ontem Jesus dizia ser filho de Deus. E se dizer filho de Deus era se equiparar a Deus, era se colocar como Deus. E isso era inaceitável para os judeus, sem contar que eles interpretavam que Jesus estava desobedecendo o repouso sabático, ou seja, a guarda do sábado. E no evangelho de hoje, o evangelho é bem longo, mas Jesus vem falar de algo interessante, porque os doutores da lei, os fariseus, procuravam sempre interpretar as escrituras, e eles se achavam os intérpretes autênticos das escrituras. É mais ou menos como os protestantes dos dias de hoje, que se acham expert na Sagrada Escritura. E vejam o que Jesus diz no versículo 36 do Evangelho de hoje. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Então Jesus estava dizendo: vocês não escutam a voz do Pai, vocês não escutam a minha voz, vocês não conheceram o Pai nem por visão, nem por audição, porque vocês nem viram e nem ouviram o meu Pai. Porém, vocês não deixaram as palavras do meu Pai penetrar os vossos corações. Por quê? Porque assim como disse Moisés, vocês são homens de coração duro. E meus amados irmãos, veja se isso aqui não se parece muito com a maneira de ser dos protestantes. Versículo 39 do Evangelho de hoje. Vós, claro que Jesus aqui estava falando dos judeus, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus e companhia limitada, mas cabe muito para essa imensa gama de igrejas protestantes. Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. Eles dizem, alardeiam, né? A Bíblia é a única regra, né, de moral e fé dos cristãos. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Ou seja, eles leem as Escrituras, dizem que as Escrituras é o único guia da vida, né, do cristão, mas eles se recusam a vir a Jesus. E só podem vir a Jesus como? Por meio da sua igreja. Somente por meio da igreja santa, una, católica e apostólica é que alguém pode ir até Jesus. Somente por ela. E eles rejeitam, não querem ir até Jesus. No versículo 41 Jesus diz: eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Por exemplo, Lutero. Lutero veio no seu próprio nome, né? Zwingli, né? Ganso, Calvino e companhia limitada vieram todos em seu próprio nome. Mesmo que tenham dito que vieram em nome de Jesus, mas vieram em seu próprio nome. E eles receberam. Receberam Lutero, tem aí as igrejas, né? Todas elas.
protestantes que receberam Lutero, mas não querem receber a Jesus. E por que não querem receber a Jesus? Porque não querem ir a Jesus. E o único caminho de ir até Jesus é pela igreja, é pelos sacramentos. E veja o que Jesus diz concluindo o evangelho de hoje. Como podereis acreditar vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Então é muito fácil dizer Senhor, Senhor, mas Jesus já deixou muito claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ouvir a voz de Jesus e ir até Jesus. Ir até Jesus como? Por meio da sua igreja, pelos meios que ele deixou constituído, que são os 7 sacramentos. Que nós possamos pedir a Jesus a graça da abertura de coração para ouvir a sua palavra e escutar o seu chamado. Que o Senhor nos conceda nesse dia não endurecer os nossos corações, como fizeram aquele povo em Meriba, no deserto, mas que nós possamos abrir, como diz o autor da carta aos Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque só temos o dia de hoje. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.